Oi gente, tudo bem? Eu fiz a parte 1 desse vídeo e me fizeram várias perguntas, então tô aqui para fazer a parte 2 sobre avaliação e testagem. Primeira coisa, são várias perguntas, então eu vou ler e vou respondendo, beleza? Primeira pergunta que já tinham me feito antes e eu esqueci de colocar essa parte na resposta, né? Me perguntaram se avaliação e teste era a mesma coisa. Eu já disse que não são a mesma coisa. A avaliação é o processo completo, testes são os instrumentos que eu posso escolher. Os testes, eles ajudam os psicólogos, os especialistas em testes, a analisar, a entender o processo, aquele fenômeno que ele está investigando, que a gente chama de construto. Como? Né? Isso não ficou muito claro no primeiro vídeo. Então, a gente faz um monte de pergunta e aí a gente vai tabelar isso e transformar essas informações em cálculos matemáticos. E aí a gente vai usar muito a estatística. Por quê? Porque a estatística eu consigo colocar informações e ter uma resposta aproximada. E aí a gente usa média, moda, mediana e o desvio padrão. Lembra quando a gente tá em época de eleição, que eles fazem as pesquisas e aí eles falam, o candidato fulano de tal tem 3% da intenção de voto com a possibilidade de erro, com 2 pontos percentuais, 2 pontos para mais ou para menos? Então, isso aí é estatística. Então, eu calculei aquilo, mas dependendo da resposta, né, quando for para as urnas, pode ser que mude um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, mas eu sei mais ou menos por onde ele vai estar. Então, se ele tem 1%, eu já sei que quando chegar nas urnas, esse governante não vai ter 100% de votos. Ele vai ser um dos menos votados. Então, o objetivo da estatística nesse momento é ter essa noção de padrão. Lembra da curva de Gauss? Então, essa curva de Gauss, ela me fala o que é esperado nesse padrão. Então, a gente usa muito, e aí, se ele está dentro da curva, ótimo. Se ele não está dentro da curva, ele está para cima ou ele está para baixo. O que isso significa? Se ele está para cima, se a gente está investigando inteligência, por exemplo, se ele está acima da curva, ele pode ser um superdotado. Se ele está abaixo da média, ele pode ter uma deficiência intelectual, já que eu estou medindo a inteligência dele. Outra pergunta. Como que os pesquisadores chegaram nos resultados padrão? Fazendo continha. Então, o que eles fazem? Eles vão quantificando as respostas. Primeiro, eles formulam algumas questões. E aí eu vou falar das pesquisas que foi o teste que eu estudei. Então, eles vão fazer pesquisas. Por exemplo, a pesquisa eleitoral. E aí, eu tenho algumas pesquisas padrões. Você votaria em fulano? Você votaria em Beltrano? Se fosse o fulano e o fulano, qual seria o voto que você teria? Então, aquela pessoa não pode escolher alguém que não está na lista. Aquela pessoa não pode escolher uma outra resposta que eu não calculei. Então, e aí, por que tem esse desvio padrão? Porque essa pessoa pode não ser sincera. Então, ela fala uma coisa, chega lá na urna, ela muda de ideia. Então, eu tenho que ter esse desvio. E aí, a gente vai quantificar, vai atribuir uma nota para essas questões, para cada resposta, somar tudo e calcular média, moda, mediana, desvio padrão. Hoje em dia, tem programas que fazem isso, mas vou te responder a outra pergunta, que eu acho que é a terceira. Por que eu preciso calcular isso e eu não posso usar a IA? Primeiro que a IA foi feita para te dar uma resposta. Então, ela estando certa ou ela estando errada, essa resposta vai chegar até você. Segundo, tem alguns motivos aqui, eu fui elencando. Então, você pode ganhar dinheiro, muito dinheiro. Por quê? Porque são poucas pessoas que fazem isso. Quanto maior a procura, maior o valor. Se eu tenho muita demanda, né? Então, eu tenho muita procura e muitas pessoas que fazem, vai ficar na média. Mas se eu tenho muitas pessoas que precisam e só algumas fazem, eu posso cobrar o preço que eu quiser, porque ela vai ter que pagar para mim. Outra coisa, você pode gostar. Se você gosta de fazer conta,
Ah, mas eu fui fazer psicologia porque eu não gosto. Ok, mas tem quem gosta, né? E aí você pode se interessar, pesquisar, se aperfeiçoar e trabalhar com isso. Não tem psicanalista ganhando rios de dinheiro? Então, você pode ser um avaliador e ganhar muito dinheiro. E aí vai da demanda, de como você vai fazer esse marketing. Outro, diferencial do mercado. Tem um monte de psicólogo, inclusive pessoas que não são psicólogas e se intitulam psicólogas, que estão por aí. Estão vendendo curso na internet, estão prometendo mundos e fundos, mas não consegue calcular, não sabe nem que esses testes como funcionam, os bastidores do teste. Porque, como eu disse, aplicar é fácil. O difícil é interpretar o resultado de uma forma coerente e fazer relatório com qualidade. Isso também é importante. Outro, pode ser um critério para entrevista. Você pode querer trabalhar no Detran e aplicar e fazer o psicotécnico. Então, você vai ser o aplicador desse teste. E aí, como que eles vão fazer? Entrevista de emprego. E aí, você vai usar o ChatGPT na sua entrevista de emprego. Sério? Outro, você pode solicitar uma avaliação para o seu paciente. Porque você está com suspeita que ele tem autismo. E aí, vem um parecer dizendo que ele não tem. Um relatório estranho, porque relatório faz toda a diferença. Então, você pode questionar esse relatório e pode questionar quais testes foram feitos e pedir o resultado dos testes. E aí, você calcula para ver o que está acontecendo. Se o teste foi aplicado errado, se a leitura desse resultado foi feita errada, se esse relatório aqui está meia boca. E, quinta possibilidade, se seu paciente precisar de uma avaliação, você mesmo pode fazer. Então, você faz uma avaliação, você já entende um pouco, né? Você pode se aperfeiçoar, ou você pode só entender um pouquinho, você já consegue colocar elementos interessantes nesse relatório para uma escola, para uma outra clínica, né, multidisciplinar, que te peça esse parecer. E o último, que é a sexta possibilidade, existem diversos ramos da psicologia. Então, a gente precisa conhecer todos eles para escolher um para a gente aprofundar. Média, moda, mediana é interessante, é legal. Às vezes é um pouquinho chato, porque você tem que ler um problema, interpretar esse problema e depois você vai transformar aquela informação do matemático. Vou ficando por aqui. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha. Me ajuda a divulgar isso. Eu quero muito ajudar outras professoras com esse olhar mais pedagógico, com esse olhar da psicologia e a educação, tudo misturado, porque todos nós somos pesquisadores, mas a psicologia é baseada em evidências e a educação, no momento, algumas pessoas fazem no achismo. Isso não tá legal. Isso não nos dá autoridade para cobrar reconhecimento, por exemplo, valorização. E eu quero mudar isso. Então, se você quer também, me ajuda, curte, compartilha. Vamos fazer esse vídeo chegar, esses vídeos, esse perfil, esse canal, chegar em todas as pessoas que a gente conseguir. No máximo de pessoas que existirem aí no mundo, que quiserem falar de matemática, alfabetização matemática, educação e psicologia,